Beleza, vamos lá então. Prova qualificatória do MIT Integration B de 2018, questão 4. A integral de dx sobre tangente x mais cotangente x. Como que a gente pode fazer isso? Bom, o mais razoável a se pensar, não é tão legal trabalhar com integral de tangente e cotangente, então o mais razoável a se pensar é transformar tangente e cotangente em seno e cosseno, que é mais simples, relativamente mais simples de trabalhar muitas vezes. Então vamos transformar isso aqui, essa tangente e essa cotangente, em seno e cosseno. Então isso aqui vai ficar igual a integral de dx sobre tangente x é seno x. Não, vamos fazer diferente. Vamos transformar tudo em tangente só. Vamos transformar só a cotangente em tangente. Então isso daqui vai ficar tangente x mais a cotangente vai ficar 1 sobre tangente, né? Cotangente é 1 sobre tangente. Então, isso aqui vai ficar a integral de dx sobre, fazer MMC aqui de baixo, eu vou ficar com 1 mais tangente ao quadrado de x sobre tangente x, beleza? Então, resolvendo aqui, isso aqui vai ficar a integral de tangente x sobre 1 mais tangente ao quadrado de x dx. Ficou mais bonito, né? Então, isso aqui a gente pode resolver por substituição, parece, né? Então, vamos tentar resolver por substituição. Eu vou chamar 1 mais tangente ao quadrado de x de u. Então, o meu u vai ser 1 mais tangente ao quadrado de x. Então, o meu du vai ser derivada de 1 a 0 mais derivada de tangente ao quadrado. Regra da cadeia, né? Fica 2 tangente de x, derivada da de fora aplicada na de dentro, vezes a derivada da de dentro, vezes a derivada de tangente x, que é secante ao quadrado de x. dx, né? Só que o que é secante ao quadrado de x? Sai lá da relação fundamental de seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1, secante ao quadrado é 1 sobre 1 mais tangente ao quadrado. Vou fazer aqui do lado. Ó, a relação fundamental da trigonometria, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Se eu dividir todo mundo por cosseno ao quadrado de x, divide aqui, ó, por cosseno ao quadrado de x, divide aqui por cosseno ao quadrado de x, divide aqui por cosseno ao quadrado de x. Eu vou ficar aqui, seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado, tangente ao quadrado de x. Cosseno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado, 1. 1 sobre cosseno ao quadrado, secante ao quadrado de x. Então, secante ao quadrado de x é igual a tangente ao quadrado de x mais 1. Então, eu vou substituir aqui. Então, o meu du é 2 tangente x secante ao quadrado de x, que é 1 mais tangente ao quadrado de x. 1 mais tangente ao quadrado de x dx. Só que o que é 1 mais tangente ao quadrado de x? É o meu u, que eu chamei de u, né? Então, isso daqui vai ser du é igual a 2 tangente x vezes u dx. Isolando dx, então o meu dx é du sobre 2 tangente x vezes u. Então, vou substituir isso aqui lá na minha integral. Então, eu tinha lá, vou reescrever aqui, integral de tangente x sobre 1 mais tangente ao quadrado de x, dx. Substituindo o meu dx ali, eu vou ter que, aquilo ali é a integral de tangente x sobre 1 mais tangente ao quadrado de x é o meu u. Então, sobre u vezes dx, só que quem é dx? Du sobre 2 tangente x vezes u.
Então, esse tangente x aqui cancela com esse aqui. Eu vou ficar com integral de du sobre 2u quadrado. Só que 2 é constante, né? Tá multiplicando aqui a função, então sai para fora da integral. Eu vou ficar com 1/2 da integral de u na menos 2 du, beleza? Agora é uma integral imediata, né? U na menos 2, a integral é soma 1 e divide pelo expoente. Então, fica u na menos 1 dividido por menos 1, que fica menos 1 na menos 1. Então, o resultado dessa integral aqui vai ser 1/2, menos meio na real, né? Porque fica multiplicado por menos 1, de 1 sobre u. Então, é menos 1 sobre 2u, mais uma constante. Só que quem é meu u? Meu u é 1 mais tangente ao quadrado de x. Então, eu vou ficar com menos 1 sobre 2 vezes 1 mais tangente ao quadrado de x. Mais c. Só que o que é 1 mais tangente ao quadrado de x? Secante ao quadrado de x. Então, isso aqui é menos 1 sobre 2 secante ao quadrado de x. Mais c. Só que o que é secante ao quadrado de x? É 1 sobre cosseno ao quadrado de x. Então, aquilo ali vai ficar igual a menos 1 sobre 1 sobre cosseno ao quadrado de x. Mais c. Resolvendo aqui, eu vou ficar com menos... sobre... Isso aqui é 2, né? Tem um 2 multiplicando ali. Menos cosseno ao quadrado de x sobre 2. Só mais c, né? Só que o que é cosseno ao quadrado de x? Cosseno ao quadrado de x, da relação fundamental aqui, eu tenho cosseno ao quadrado de x, isolando ele, é 1 menos seno ao quadrado de x, né? Então, aquilo ali é igual a menos 1 menos seno ao quadrado de x sobre 2 mais c, multiplicando aqui por menos 1, né? Eu vou ficar com seno ao quadrado de x menos 1 sobre 2 mais c. Separando a fração, eu vou ficar com seno ao quadrado de x sobre 2 menos meio mais constante. Só que meio menos meio é constante. Então, constante menos constante é outra constante. Então, isso daqui é seno ao quadrado de x sobre 2 mais uma outra constante c'. Então, esse é o resultado daquela integral. Beleza? Valeu, até a próxima.